Satangos. Tem o poder de enfurecer os seres transformados em monstros incontroláveis. No Japão é Gyo, cresça. Porra, eu vi um episódio um dia desse que Gyodai perde os poderes, é foda, velho. Ele cai, ele né? engole a bala, pô. Ele é engole, triste pra caralho. Aquilo é muito feio, pô. Engolindo a bala com o olho na garganta, velho. É. E a turma fica se fantasia de Gyodai também, pô. E ele é assim, né? Os Vai. soldados é Hitler mesmo, né? Higgler. Hitler. E aí, as turma, esse é o NoiaCast, o videocast do Neurose. Meu nome é Ataíde. O meu é Enio. Eu sou o Erinaldo. Hoje a gente tá gravando um programa especial chamado Medicalcast, porque a gente tá com problema de saúde aqui. O Erinaldo veio da emergência agora, tá doidão aí Tá bronco. de anti-inflamatório, sei lá o que porra. Tô muito doido. Eu tô gripado e não, ele tá no normal dele. Com certeza. Tá normal E dele. cruzamento de Pig, Muppet Babies e com Gina do palito Gina de fora. indelicada Do pai de dentro. e a representação do Zika vírus. A gente tem um negócio aqui que mora aqui no estúdio. Nava Nagila Hava Nagila Hava Nagila. Lembrando que a gente tá gravando aqui no Code Studio. Nosso áudio tá sendo captado por Azazel, 13º demônio do 18º ciclo do inferno. Judaico. O nosso vídeo tá sendo captado mais uma vez por Vitor Giovanni, proprietário da Coelho Branco Enterprises. Existe um personagem chamado Superman. Ele habita o imaginário popular de gerações. Mas esse personagem, criado nos quadrinhos americanos da revista Action Comics número 1 em 1938, é radicalmente diferente de outro Superman. O Superman criado pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Friedrich Nietzsche, nascido no ano de 1800. Para começar a discussão, a gente vai tentar elencar as idiosincrasias de cada um desses dois super-homens. E o primeiro deles vai ser o super-homem da DC Comics. Embora o personagem já tenha próximo aí dos seus 80 anos, não sei se já completou 80 anos, alguém pode fazer o cálculo aí de 38 pra cá. 78 anos, o personagem tem aí seus 78 anos, Tá em estreou na forma. revista... Tá em forma. Tá em forma. Estreou na revista Action Comics número 1 de maio de 1938, se não me falha a memória. É um personagem que foi recriado ao longo dos anos e que é conhecido como o maior super-herói de todos. Apesar de eu não achar isso. Mas... em vias gerais, a gente pode pensar ele como uma representação do sonho americano, né? Como o ideal do homem perfeito, moralmente coeso, né? Aquele que ajuda os fracos, sabe? E que combate os fortes, assim. Enquanto que, do outro lado, o super-homem nietzschiano, a gente tem quase o oposto, né? A rigor, acho que seria até... Um seria a antítese do outro, né? Sim. Algum dos corações filósofos aqui pode discorrer sobre o Obermensch ou vocês vão deixar tudo na minha mão? O super-homem de Nietzsche parte do princípio, fazendo uma contraposição com o que o Fernando falou sobre a moral do Homem de Aço. Ele parte da ideia de que assim, há um modelo de homem implantado, e tudo para Nietzsche é histórico, não tem um negócio que você já nasce dessa forma, os valores universais, ou os valores já existentes por si só. Na verdade, é uma historicidade que Nietzsche vai desvendar dessa moral ocidental surgindo num livro chamado Genealogia da Moral. E a própria genealogia em si é um processo, é um método que é utilizado para ter esse estudo. E havia um modelo de homem no Ocidente, e esse modelo de homem, na visão do filósofo, precisa ser superado. E essa superação desse modelo de homem, ele coloca inclusive o homem contemporâneo dele como aquele último homem, o homem que tá para ser finalizado, e ele vai pronunciar esse novo homem. Esse novo homem era aquele homem que parte não de uma moral reativa, que é aquela moral do escravo, mas e também não é mais naquela moral do senhor, que é aquela moral ativa que põe os valores por si mesmo, mas ele é um criador de valores acima de tudo. É um contraste muito grande que a gente vai ver com o Homem de Aço, porque o Homem de Aço segue toda a cartilha da moral judaico-cristã, que está bem entranhada na nossa cultura. Um ponto quase importante de falar sobre a questão do super-homem em Nietzsche é que difere a maioria do super-homem americano é que a ideia do super-homem em Nietzsche, ou além do homem, em um momento visa o bem coletivo. Ao contrário, é a ideia de superação do indivíduo, em que a cultura
é o trampolim para a seleção de homens extraordinários. Assim, não tem nenhuma ideia de salvação de todos, muito pelo contrário. Assim, a cultura é só o trampolim, a cultura ofereceria o melhor dela possível para certos indivíduos excelentes que se sobressairiam e, na verdade, talvez ditassem a regra e novos valores do mundo. Eu diria mais. Eu diria que o super-homem da DC Comics, ele não está além do homem. Ele é demasiado humano. Com certeza. Exatamente. Pois... Só terá os poderes dele. Se botar ele embaixo de um sol vermelho... ele vira um humanozinho qualquer, moralistazinho qualquer, como qualquer outro ser humano. E essa questão moral no super-homem dos quadrinhos, eu acho que ela torna-se muito evidente numa história chamada Crise de Identidade. Essa história já foi republicada, saiu na mensal no Brasil, depois foi republicada no encadernado, que eu não tenho, mas que eu espero que saia aí em breve de novo. E que o Super-Homem está ausente, a Liga da Justiça está fazendo uma reunião assim, num ambiente super isolado, né? Porque o Super-Homem ele escuta tudo. E o Flash, que se eu não me engano é o terceiro Flash, o Wally West, ele diz a frase: o Super-Homem escuta tudo. E aí o Arqueiro Verde, o Oliver Queen, ele diz: na verdade, o Super-Homem escuta o que ele quer. Tá entendendo? Porque se ele escuta tudo, enquanto ele tá numa reunião da Liga da Justiça, ele sabe que há milhares de pessoas sendo mortas, né? Isso é uma contestação moral em cima do personagem, assim. O personagem que, na realidade, deveria ser um representante dos bons costumes, né? Da moral aceita. Pois é. Ou seja, é como se houvesse um tipo de hipocrisia radical no super-homem. Exatamente. Radical porque ele não tem como não ser. A não ser que ele se multiplicasse em milhares de super-homem para salvar todo mundo no mundo. Como ele não pode, tem que optar. Como ele opta, qualquer moral que ele for pregonizar, na verdade, ele está sempre sendo hipócrita porque ele tem que fazer uma opção única. É o que o torna mais humano ainda, né? Mas aí o que é que vocês acham, na opinião de vocês, que é o guia dessa escolha do super-homem? Quando ele decide, tipo, eu não vou salvar, sei lá, um ônibus que tá desgovernado, cheio de crianças, em troca de salvar um avião que tá caindo com 300 pessoas. O que é que faz ele escolher? Qual é o peso moral que ele utiliza? Eu acho que é a empatia, e isso fica claro com o Lois Lane. Se tiver um avião caindo na China e tiver a Lois Lane caindo, você acha que ele vai escolher quem para salvar? Então, o super-homem é um egoísta? Tanto quanto o Dr. Manhattan, talvez. Provavelmente. E se egoísta, falso moralista, toda vez que ele tentar falar algum tipo de moral universal, porque no fim das contas ele tem que seguir uma moral pessoal. Assim, não sei se moral pessoal, entendeu? Mas ele tem que seguir a volição, ele tem que seguir as coisas que o apetecem, que simpatizam a ele. Mas você não consegue enxergar um tipo de pragmatismo do próprio norte-americano nessa construção desse personagem? Ou seja, vou salvar um carro cheio de crianças e um avião, sei lá, um Boeing ou algo dessa natureza assim, com trocentas pessoas. Eu prefiro salvar trocentas pessoas porque aquele acidente, ou ele fica numa crise existencial e tipo, não sei quem salva e se paralisa e não salva ninguém. Eu acho que assim, a personalidade do Superman, que hoje é chamado de Superman, né? Mas a vida toda foi Super-Homem, mas hoje é publicado inclusive como Superman no Brasil, ela foi mudada ao longo do tempo, assim, né? Dependendo do cara que escrevia e dependendo de uma espécie de catalogação, né? Que os estudiosos dos quadrinhos fazem, chamado as eras dos quadrinhos, né? Porque o Super-Homem, ele dá início ao que se chama de... Eu não sei se ele dá início à Era de Ouro, mas ele é um personagem da Era de Ouro, que se consolidou enquanto um agente da moral, assim, o escoteirão, como se fala, na Era de Prata, que é a era que começou em 1956 com a recriação do Flash. Sabe, esse Flash vermelhinho, da série da TV que todo mundo conhece, é o Flash da Era de Prata. E nessa história, Grandes Astros do Superman, que foi publicada em 2006 pela DC, escrito por Grant Morrison, desenhado por Frank Quitely. O Superman é retratado exatamente como ele era retratado na Era de Prata, assim, como esse cara extremamente correto e coeso, e ele era super em tudo. No caso, ele tinha, além da super audição, ele tinha o super olfato, ele tinha a super capacidade de fazer qualquer coisa que você imaginar. E isso fica bem claro aqui nessa história, porque no início do arco, ele é mandado para o Sol, que é a fonte dos poderes dele, que já é uma espécie de alusão, né, à figura, assim, sei lá, quase divina, né, dele. Como se o Deus fosse uma representação moral, assim mesmo, né? Que é uma coisa que eu acho que está no imaginário popular, assim, é uma coisa de senso comum mesmo. E os poderes dele estão elevados ao máximo quando começa essa história aqui. Ele está tão forte, tão forte, tão forte, que a única coisa que resta para ele é o declínio. E esse declínio
ele vem muitos anos depois da Era de Prata. Ele vem no que a gente chama da Era Moderna dos quadrinhos, que não existe uma data específica para delimitar o início dela, mas é uma era caracterizada pela verossimilhança assim, das histórias, que é uma coisa que a gente pode observar com muita propriedade, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, quando essa imagem aí do Superman correto, coeso, o sonho americano, escoteirão, não sei o que, é ridicularizada, né? A partir da década de 1980. Principalmente no caso do Cavaleiro das Trevas. Que ele é basicamente um pau-mandado do governo americano, cego, moralista, aí sim pragmático. Pragmático, né? Totalmente pragmático. E eu acho que, assim, voltando a essa questão da escolha que você falou, assim, por que ele age dessa maneira? Eu acho que, na verdade, assim, saindo um pouco do âmbito diegético, né, da obra, do personagem em si, talvez ele haja de acordo com o momento histórico em que ele está inserido, assim. No momento histórico em que ele foi escrito. Talvez quando ele estava sendo escrito na década de 60, ele precisava ser escrito daquela maneira. Porque o mundo compreendia aqueles valores, né? Mas no caso do Cavaleiro das Trevas, o Super-Homem ali, no caso, ele abdica da escolha moral em prol do governo. O governo que diz que tem que fazer, ele simplesmente segue as ordens. Ele não está no domínio das decisões. O governo fala, ó, vá lá, acabe com o Batman, e ele vai ter que ir lá acabar com o Batman. Que é uma análise direta a como aqueles valores que você acreditava até então eram uma projeção, né? Então, o certo naquele caso ali, que você está dando esse exemplo do Cavaleiro das Trevas, seria o correto, o certo seria servir a pátria, servir o Estado, né? A vontade do Estado, a defesa do próprio Estado, porque, sei lá, os outros heróis de alguma forma podem botar em risco o bem comum do Estado. Seria o valor correto a ser seguido. Você pode estar se perguntando assim, por que esse pessoal está falando sobre fazendo esse link entre Super-Homem de Nietzsche, né, e o Super-Homem dos quadrinhos, o super-herói. Há algo que vem à minha memória logo de cara no Smallville, acho que a primeira temporada, o jovem Clark está indo para a escola, né? E ele tá com um livro onde... Eu não lembro qual o nome do livro específico, eu não lembro de cabeça, mas tem a foto de Nietzsche estampada nele, na capa, como o crepúsculo do livro que tá ali. Deixa eu ver aqui. Pronto, tem um livro com a foto de Nietzsche estampada na capa. E ele tá cheio de caderno, cheio de coisa, material escolar, e em determinado momento ele deixa cair esse livro com a foto de Nietzsche estampada. E uma personagem que tá na cena ajuda ele a apanhar os livros e diz assim, interessante, Clark, você já conseguiu descobrir se você é homem ou super-homem. Então, a própria série faz esse link entre esses dois conceitos. E até uma tirada, né? Porque, tipo, como assim? Naquele momento ali o Clark Kent não é nem o super-homem, o herói ainda, na verdade, e alguém tá perguntando se ele é homem ou super-homem, fazendo essa alusão tanto ao super-herói de certa forma, como ao conceito do super-homem nietzschiano, né? Do além do homem nietzschiano. Isso aparece mais vezes, inclusive aqui no próprio gibi. Grande desastre Super-Homem. Grande desastre Super-Homem, tem uma Nietzsche aqui, ó. No momento em que o que diz aqui observem e ensino-lhes o super-homem, que é uma passagem do Zaratustra, né? Então, isso é na Terra que, onde se passa essa história que Nietzsche existe aqui. Por sinal, a gente tá muito fodido aqui, por sinal. Isso é uma... Eu acho que a mensagem contida aí é o seguinte, numa Terra em que não existe Superman, o Superman vai ser criado de outras formas, assim. Se ele não ser super poderoso, ele vai ser uma ideia, né? Mas aí é que tá. Essa parte é muito provocativa. Isso quer dizer... Que interpretação é essa? Isso quer dizer que Grant Morrison, no caso, escreveu que há uma equivalência entre o super-homem de Nietzsche e o super-homem dos quadrinhos? Como assim? Quer que tem uma coisa a ver com a outra. O gibi deixa claro em um momento, mas como se fosse tranquilo a associação de um com o outro. De boa, né? De boa, tranquilo. Quando a rigor, eles são o contrário, né? Quando a rigor, eles são o contrário. A impressão que a gente tem é que isso fica parecendo um easter egg, né? Porque se você for ver, uma passagem no Zaratustra, chamada das Três Metamorfoses, que na passagem, assim, vou contar muito rapidamente, mas Nietzsche coloca 3 figuras assim, metafóricas para mostrar as mudanças do ser humano. Que a primeira forma seria o camelo, o segundo seria o leão, o terceiro seria a criança. A criança seria a figura do super-homem para Nietzsche. Ela brinca com a existência, como a criança brinca, tudo para ela sempre é descoberta. A criança esquece. O esquecimento como positividade, não há rancor na criança. A criança não ama nem odeia, ela só experimenta.
Mas o super-homem ele estaria no primeiro âmbito ainda, que é o camelo, que é aquela figura que não quer como o leão. Ele apenas suporta peso e se orgulha pelo peso que ele suporta, que é a visão cristã, basicamente. É o orgulho de conseguir segurar peso. Né? E daí o asceta, né? O asceta. E o super-homem é isso que ele vive numa vida moral, é sempre segurando o peso das suas decisões e das consequências das decisões que ele toma. Então, assim, ele tá, sei lá, um passo distante ainda da transformação do super-homem, só nessa metáfora do deserto. O interessante que é um detalhe entre essa metáfora do deserto e do camelo como aquele que suporta, ele é o homem de aço, né? Então ele, ou seja, alguém crivado, feito. Ele aguenta muito peso, né? Muito peso. Muito peso. Interessante essa analogia com as três metamorfoses de Nietzsche lá. Então, assim, qualquer associação que se faça de Nietzsche com super-homem, assim, de primeira, tá completamente errado. Completamente errado. Não se pode fazer essa associação tranquilamente e na verdade se faz essa associação muito comumente e, assim, ela é muito errada por definição. Ela é uma questão mais ligada à palavra, né? É, mais ligada à palavra. Embora isso é também uma questão, porque em alemão é Übermensch, sendo que Über significa acima, que em inglês seria tipo over. Que em português é tipo sobre. Quando a gente fala sobre o tema X, sobre o tema Y, por exemplo. Só que o que Nietzsche quer dizer com o conceito é além de, é para além de. Então, assim, super-homem tem que ser dito não como um homem que é super, mas uma situação completamente distante da situação do homem. O super-homem, por definição, ou além do homem, é não humano. Porque temos que lembrar, o humano é uma construção histórica. Nem sempre houveram humanos, embora sempre existiram homens. Humano é uma construção cultural. E, como a gente falou no outro programa aqui, se não passará ainda, humano, como a gente conhece, Homo humanitas, nasce na Roma Antiga com Marco Túlio Cícero. Mas e você? Você acha que o Superman da DC Comics e o Superman de Friedrich Nietzsche são ou não são o mesmo? Comente aí o que você acha e subscribe. Assine o nosso canal. E pá!